E tem um ditado que diz: mexa comigo, só não mexa com o meu bolso. Eu não sei se esse ditado existe, mas se não existe, vai existir agora. Porque é o ditado hoje mais perfeito que cai como uma luva no nosso querido Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes desdenhava, os juízes faziam piada e Donald Trump foi cirúrgico. Ele colocou o dedo na ferida, ele colocou a mão no bolso do STF. Os ministros do STF, eles ganham relativamente muito bem. Ganham em torno de 45 mil reais, mais regalias. A bem da verdade, para ser um multimilionário, como muitos ministros do STF são, a maioria dos seus recursos vem através dos escritórios, os escritórios jurídicos, suas esposas. Dessa vez o STF está num beco sem saída. Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. As mulheres dos ministros já disseram: epa, aqui não. Os escritórios das esposas dos ministros, eles simplesmente atendem às grandes empresas, as empresas bilionárias do Brasil e do mundo. Todas as empresas que têm interesses bilionários, elas procuram os escritórios em Brasília das esposas dos ministros de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, e todos esses escritórios já foram mapeados pelo governo norte-americano. As esposas dos ministros, elas serão também sancionadas. Estou aqui no aeroporto, mais uma vez indo para Washington, D.C., e eu me deparo com esse vídeo aqui da Eliane Cantanhede, lá na Globo News. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí. Podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, obrigado. Ter o adjetivo de deletério associado ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos, vindo de você, Eliane, é um motivo de grande satisfação, grande honra. Mas eu queria deixar bem claro aqui que vocês não me intimidam. A gente sabe dos relacionamentos que vocês têm e quando vocês falam esse tipo de coisa, qual é a origem. Então, não me intimidarão, continuarei fazendo o meu trabalho e se não gostar, faço minhas palavras do Alexandre de Moraes. Manda o Lula botar um porta-aviões para vir me pegar aqui nos Estados Unidos, ok? Um abraço, fique com Deus, nós venceremos. Você imagina a esposa, ela que quando vê uma toalha sua em cima de uma cama, ou vê o seu guarda-roupa desarrumado, ou pior, a tampa do vaso sanitário levantada, meu amigo, é uma loucura total em casa. Você imagina quando elas forem proibidas de ter um cartão de crédito, de não poder ir à Disney,
não poder ter conta em banco, como vai ficar a cabeça dos ministros? Alexandre de Moraes já colocou o rabinho entre as pernas e procurou o Itamaraty. Lula disse que a posição do Itamaraty ela será enérgica. Mas o que é que Lula pode fazer? O presidente Lula ordenou ao Itamaraty que reaja com firmeza à ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A ameaça do governo Trump a Moraes foi exposta na quarta-feira pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, cujo cargo equivale ao de chanceler no Brasil. Em audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o auxiliar de Trump afirmou, abre aspas, que há grande possibilidade, fecha aspas, de o governo americano aplicar sanções contra Moraes. Após a fala vir à tona, Lula orientou que a reação do governo brasileiro se dê pelas vias diplomáticas e de forma firme. A orientação do presidente, inclusive, já foi comunicada ao próprio Alexandre de Moraes por integrantes do governo que conversaram com o ministro do STF na quarta-feira. De acordo com o ministro Lula, Moraes está tranquilo em relação à ameaça de sanções. No Itamaraty, a orientação é não reagir ao governo Trump pela imprensa, sobretudo por não haver ainda qualquer medida prática adotada pelo governo americano contra Moraes. Por esse motivo, fontes do Itamaraty dizem estar descartada, pelo menos por hora, a emissão de uma nota oficial. No Supremo, a estratégia também é não comentar publicamente a ameaça do governo Trump contra Moraes e deixar que o Itamaraty reaja pelas vias diplomáticas. O que é que o Lula pode fazer contra os Estados Unidos? Lula não pode fazer nada, porque se ele for peitar os Estados Unidos e de fato as sanções acontecerem contra o Brasil, os primeiros a reclamarem são os grandes empresários, são os donos de banco, são aqueles que mais dão dinheiro a esse governo corrupto. A verdade é que Lula e todos os ministros do STF, eles estão num beco sem saída. Eles acharam pra cabeça. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse
recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Lula está de mãos atadas, Alexandre de Moraes também está de mãos atadas e a coisa vai vir. Alexandre de Moraes mexeu com a liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão, a liberdade de todo mundo. E isso não vai ficar impune. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, viu? Porque eu fui!